Será que após meses de quedas da CSN Mineração, no caso, a Semin 3, chegou o momento da empresa se recuperar, pessoal? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A empresa soltou os resultados com uma perspectiva muito interessante. Os resultados vieram positivos, apesar da queda do minério de ferro. E hoje nós vamos tratar esse tema de forma mais detalhada, passando pelos resultados, além também da gente atualizar todo o cenário da Semin 3, pessoal, passando pelos seus indicadores, pelas projeções de preços, projeções de preço teto e as suas perspectivas, ok? Antes da gente começar, pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho. É muito importante, além também de deixarem o like, tá? Bom, pessoal, vamos então começar aqui apresentando os resultados da CSN Mineração. Os destaques desse segundo trimestre de 2024 ficou para o melhor desempenho de produção própria desde 2016, uma expectativa muito interessante para os próximos trimestres, caso a empresa consiga manter esse desempenho. Também temos os destaques aqui para o aumento no volume de vendas, junto com a queda no custo de produção. Isso acabou elevando a margem EBITDA para 49%. Já já nós vamos tratar mais sobre esse tema, tá? Outro ponto que entrou como destaque foi a sólida geração de caixa aqui nesse segundo trimestre de 2024, com um fluxo de caixa ajustado em 1,2 bi e também a posição do caixa líquido de 2,8 bi no trimestre, tá? Esses foram os principais destaques. Vamos começar primeiramente então falando sobre o volume de produção e também sobre os estoques, pessoal. No volume de produção, se a gente pegar um comparativo do segundo trimestre de 23 com o segundo trimestre de 24, pessoal, a gente repara que teve uma queda aqui de 6,6%, contudo, se a gente faz o comparativo com o primeiro trimestre desse ano, a gente já vê um crescimento de 18%. Ponto bem bacana aqui, tá? Eu destaco principalmente aqui, pessoal, o crescimento da produção própria. Vejam como cresceu aqui, analisando pelo gráfico, visualmente falando, tá? Tanto até que eles relatam, né, que o forte crescimento da produção de minério reflete a sazonalidade com o período mais seco e também do aumento da eficiência da operação. Esse foi o principal ponto, na minha opinião. E por conta disso, a companhia acabou registrando o segundo maior volume já produzido em sua história, pessoal. Esse é um outro fator também que eu gosto de destacar aqui, beleza? Contudo, conforme nós vimos, tivemos uma queda aqui no volume total. Isso foi por conta do menor volume de compras de minério de ferro de terceiros, ok? Se a gente analisa agora os estoques, pessoal, a gente vai perceber uma queda comparando trimestre por trimestre, praticamente ficou no 0 a 0. E se a gente pega no último trimestre com esse, reparamos uma grande queda aqui de 11%, tá? Mas segundo a própria CSN Mineração, ela está alinhada com a maior atividade comercial do período. Vem tendo vários fatores que vem influenciando aqui toda essa parte do estoque, também na questão dos volumes, na questão também dos preços. Esse setor que a CSN Mineração está é bem técnico e bem estratégico, tá? Então, se você investe na Semin 3, pessoal, você tem que saber isso. Você tem que entender que há volatilidades nesse segmento, nesse setor de minério, até porque é commodity. E o preço da commodity está diretamente interligado à oferta e demanda dos preços dela. Passando agora para as vendas e receitas líquidas, pessoal, o total de vendas, se a gente compara trimestre por trimestre, tivemos uma queda de 4,1%, mas se a gente compara ao primeiro trimestre desse ano, tivemos um crescimento interessante aqui, tá? Destacando principalmente o mercado externo, beleza? O maior volume de embarques e a melhor operacional da operação foi também o motivo desse crescimento. Agora, analisando a receita líquida, pessoal, mais especificamente unitária, a gente percebe que teve uma queda aqui. E esse indicador foi afetado por conta dos preços do minério de ferro, tá? Os preços vêm caindo bastante nesses últimos meses, pessoal. E pode gerar um pouco mais de volatilidade para esses tipos de ações, beleza? Importante vocês se atentarem a esse ponto, ok? Mas olhando o cenário positivo agora para a empresa, a gente entra aqui no CPV e no EBITDA da Semin 3, pessoal, onde a gente percebe que o CPV, ou seja, o custo do produto vendido, teve uma queda aqui considerável comparado ao último trimestre de 2023, ao segundo trimestre de 2023, na verdade. Tivemos um pequeno aumento aqui comparado ao primeiro trimestre de 2024, e entrando agora no EBITDA, na margem EBITDA, pessoal, a gente percebe um crescimento bem relevante comparado aos últimos dois trimestres aqui analisados, tanto do segundo trimestre de 2023, como também
o primeiro trimestre de 2024. Dentre os principais motivos dessa elevação, a gente pode comentar aqui que foram as vendas mais fortes com um rígido controle de custos, tá? Esses dois tópicos, essas duas variáveis influenciaram diretamente esse indicador, além também de uma melhora do mix de produção, que acabou proporcionando a solidez no crescimento do EBITDA e com isso, consequentemente, da margem EBITDA, pessoal. E esse número, pessoal, foi bem relevante, tá? Até porque, segundo a própria CSN Mineração, mesmo em um período de queda nos preços, além também das pressões de frete, o resultado veio com excelência operacional alcançada pela companhia. Muito por conta dos últimos tópicos que eu acabei de relatar, pessoal. E saindo do EBITDA, a gente começa a caminhar para os outros itens dentro da empresa que são importantes, como, por exemplo, os investimentos. Nesse momento, a gente percebe que teve um grande crescimento comparando o primeiro trimestre de 2024. Tivemos um aumento aqui de 60% praticamente, e comparando ao segundo trimestre de 2023, a gente percebe também um crescimento aqui. Os investimentos feitos pela CSN Mineração foram principalmente para manutenções da capacidade operacional, além também de avanço em projetos de expansão da companhia. Ponto bacana aqui, beleza? Vale destacar também, pessoal, que a empresa ela não trabalha alavancada, tá? Esses tipos de empresas focadas em minerações não costumam ter um perfil de alavancagem forte, tá? Até porque esse tipo de operação precisa de um caixa bem robusto para se preparar em possíveis crises que podem aparecer. Nesse caso, a gente está falando em, por exemplo, queda nos preços do minério, queda nas vendas e vários outros fatores que podem aparecer aqui, beleza? A alavancagem hoje da CSN Mineração segue praticamente no 0 a 0, tá, pessoal? E com isso, a gente consegue ver um fluxo de caixa bem elevado comparado a outras empresas, por exemplo. Veja que o fluxo de caixa livre ajustado está hoje em mais de 1 bilhão, pessoal, um ponto bem relevante aqui, mantendo o sólido resultado operacional, conforme eu já falei para vocês, e principalmente também por conta do hedge de preços que aconteceu dentro do minério de ferro feito pela empresa, tá? Analisando aqui o capital de giro agora da Semin 3, pessoal, reparem aqui que nesse segundo trimestre de 2024, a empresa ficou negativa, tá? Destacando principalmente o aumento de gastos em fornecedores e de outros gastos, beleza? Bom, pessoal, esses resultados da empresa vieram bem interessantes, tá? Se a gente pegar aqui até as receitas líquidas da empresa desse trimestre e também o lucro, reparem que as receitas subiram comparado ao último trimestre aqui, tá? Isso pode demonstrar um crescimento novamente para a empresa. Ficou um pouco acima ao segundo trimestre de 23 também. Se a gente compara também a sua receita anualizada, reparem que pegando o histórico de 12 meses, levando em conta o terceiro e quarto trimestre de 2023, a gente percebe que as receitas ficam bem parelhas aqui, desconsiderando 2023, ok? Aliás, 2022, beleza? Analisando o lucro agora, a gente percebe uma recuperação bem interessante nesse trimestre, ultrapassando as últimas faixas desde 2021, pessoal. Desde as mínimas de 21, aliás. Isso pode demonstrar que o pior já passou e a empresa vem se preparando para evitar certos momentos, certas quedas dentro da sua ação, dentro dos resultados, ok? Porém, pessoal, a gente vai ter que se atentar bastante aos próximos 2 trimestres. Se a gente pegar o histórico aqui do terceiro e quarto trimestre de 23, a gente vai perceber que os resultados estavam bem acima da média desses últimos trimestres. Vamos ver então se realmente vai se concretizar essa crescente ou se os resultados vão vir abaixo do de 2023, pessoal. Ponto importante para a gente acompanhar nesses próximos 2 trimestres aí para finalizar o ano de 2024. Se a gente pegar o histórico em anos aqui, pessoal, reparem que vem demonstrando essa recuperação, apesar da queda bem relevante nos preços do minério de ferro. Um ponto bacana aqui também que a gente tem que analisar, pessoal, é quanto à margem líquida. Vejam que ela teve uma crescente comparada a 2023, isso levando em conta os 2 últimos trimestres de 2023, tá? O que pode trazer uma volatilidade, uma distorção nesse gráfico nesses próximos 2 trimestres aí, tá? Por enquanto, o resultado veio muito positivo, mas a gente tem que esperar ainda esses próximos 2 trimestres aí para a gente ver se realmente vai concretizar ou não essa recuperação. Um ponto que a gente tem que ficar atento, pessoal, é quanto ao minério de ferro. Por quê? Basicamente, o minério de ferro ele ampliou a queda em Singapura devido à demanda vacilante da China. A China, então, deixou a desejar quanto à sua utilização do minério, quanto ao ferro, aliás,
E isso vem impactando bastante o mercado nessa primeira parte de 2024, tá? As expectativas eram mais positivas no início do ano. Eu até tinha trazido para vocês que as expectativas eram positivas, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né, pessoal? Reparem aqui que a China, nesse começo de ano, aqui nessa primeira parte, aliás, né, estamos no meio do ano já, aumentou as exportações de aços em 24%, tá? E, pessoal, o cenário para o minério de ferro para esses próximos meses são bem importantes. Por quê? Neste exato momento, o gráfico mensal do minério de ferro chegou a um patamar importantíssimo aqui, uma região que eu venho demarcando há muito tempo. Quem me acompanha sabe muito bem dessa região e como eu venho levado ela a sério, principalmente porque quando o minério chegou nessa região, sempre teve uma reversão. Neste exato momento de agosto, por enquanto, os preços estão bem em cima dessa região e estamos aguardando, pessoal. Se realmente se concretizar uma queda abaixo dessa região, podemos ter uma volatilidade forte no minério de ferro, pessoal. Vamos aguardar para ver como que será a projeção aqui, a perspectiva para os próximos meses, tá? Talvez pode chegar aqui nessa região e ter uma reversão novamente para cima, beleza? Se concretizar essa queda, pessoal, vai ter que primeiro ter um rompimento dessa região e depois talvez um crescimento novamente para continuar essa tendência de baixa aqui, beleza? Eu trouxe algumas projeções aqui de queda, beleza? Mas por enquanto, vamos manter aqui a neutralidade, até porque os preços estão bem em cima dessa região e por enquanto existe ainda grande chance dos preços segurarem próximo a essa região, tá? Conforme aconteceu em outubro de 21, em maio de 23 e até no início de 2024, próximo a maio e abril, beleza? Estamos de olho aqui, acompanhando. Voltando agora para a Semin 3, pessoal, a gente entra agora na parte boa, na parte dos dividendos. Reparem que a empresa vem pagando ótimos dividendos nesses últimos anos, bem superiores a 6%, por exemplo, tá? Bem bacana esse ponto. Até porque ela passou por momentos bem interessantes dentro da economia, tá? Atualmente ela vem mantendo o payout de 61%. Talvez podemos ver uma redução nesse payout futuramente, a gente tem que acompanhar, tá? Até por conta de todos os fatores aí macroeconômicos. A empresa vem fazendo 2 pagamentos ao ano, um em maio, coisa que já aconteceu esse ano, e lá para novembro, beleza? Pagamento que ainda não foi feito e que pode vir aí esse ano ainda, beleza? E já que estamos falando de dividendos, vamos analisar aqui o preço teto da Semin 3, pessoal. Essas ações, elas costumam ter uma volatilidade maior, então é difícil a gente projetar um preço teto, tá? Eu gosto muito de analisar esse tipo de ação pelo valor intrínseco. E analisando esse indicador, estamos aqui com uma margem de 21% positivo. Ou seja, a ação está descontada neste exato momento, tá? Se a gente pegar o histórico de preço teto nos últimos 2 anos, temos aqui um preço teto bem positivo, tá? Mas eu diria para vocês não considerarem esse valor aqui, até porque o dividendo foi bem acima. E eu trouxe aqui o preço teto projetivo, onde temos uma margem de 32%. Da onde que saiu esse valor, pessoal? Vamos lá. Pessoal, basicamente eu peguei os últimos 4 resultados, levando em conta o terceiro e quarto trimestre de 2023. E levando em consideração um payout de 50%, a gente conseguiu chegar em um dividendo projetivo por ação de 42 centavos. E esse dividendo de 42 centavos sobre 6% gera aqui uma margem de segurança de 34%. Contudo, pessoal, é importante a gente ressaltar que o terceiro e quarto trimestre de 2023 veio elevado comparado aos últimos trimestres da empresa. Ou seja, se os resultados do terceiro e quarto trimestre de 2024 vier inferior, provavelmente a gente vê uma queda aqui no seu dividendo projetivo por ação, beleza? Até por conta disso, eu trouxe aqui os resultados de 2022, se eu não me engano, que vieram bem inferiores comparado a esses últimos 12 meses. E se a gente pegar aqui e fazer uma comparação, desconsiderando esses 12 meses, imaginando um cenário bem ruim, pessoal, a gente teria aqui um preço teto de 14% negativo. Ou seja, provavelmente você receberia próximo a 5%, 5,5% de dividend yield e não 6%, por exemplo, tá? Mas esse cenário teria que ser bem ruim para você receber próximo a esse valor. Lembrando também que existe uma outra variável, pessoal, que é o do payout. Ou seja, se a gente considerar uma redução do payout de 50% para 35%, por exemplo, a gente também enxerga uma queda aqui, já levando em conta os últimos 12 meses, tá? Como a empresa trabalhou com payout bem elevado nesses últimos anos, eu estou considerando esse payout de 50%, mas não há certezas ainda, tá, pessoal? Até porque pode vir mais volatilidade nos preços do minério, beleza? É importante a gente analisar também, pessoal,
pessoal, as projeções técnicas de Semin 3. Neste exato momento, a gente percebe que nesses últimos meses a empresa teve uma leve recuperação comparando o início de 2024, por exemplo, que teve uma grande queda. E essa queda, pessoal, podia chegar até 4,43, conforme estou mostrando para vocês aqui. E neste exato momento, pessoal, levando em conta o cenário atual, os preços da Semin 3 estão praticamente lateralizados, tá? Ou seja, ainda há uma indecisão se ele vai voltar a cair a 4,43, vindo buscar esse forte suporte aqui, ou se a ação vai subir, vindo buscar os 5,81, primeira resistência que eu demarquei aqui. Por enquanto, os preços seguem nessa região de 5,24 a R$5, pessoal. Região importante aqui nos preços e que gera praticamente uma lateralidade nesses últimos meses, tá? Que está gerando, aliás. Reparem como a ação ela sai dessa região e volta depois, beleza? Então, saindo dessa região, tanto positivamente falando ou negativamente falando, importante ficarmos atentos aqui, beleza? A média dos preços dos últimos 20 meses, pessoal, está positiva, então talvez isso pode auxiliar a ação nesses próximos meses, tá? Mas logicamente que os resultados influenciam diretamente aqui, beleza? De olho nesse ponto. São vários fatores que influenciam as projeções técnicas aqui. E agora, trazendo os indicadores técnicos de Semin 3, pessoal, a gente percebe que a ação está bem descontada. Seu PL hoje está em 6,2, temos também, aliás, vale destacar que está abaixo da média dos últimos anos, temos também o PVP, que está bem próximo à sua média histórica, temos também o preço sobre as receitas, que é o PSR, o indicador PSR, que está abaixo da sua média histórica, temos também o EV sobre EBITDA, que está abaixo da média histórica e está abaixo de 5 também, temos também a margem EBITDA, que segue com uma margem muito interessante aqui. Temos também o ROI, que segue crescendo, muito interessante. Temos um ROI bem atrativo aqui para a Semin 3. Temos a dívida líquida sobre EBITDA, que segue também bem controlada, igual eu falei para vocês. O histórico é muito positivo. A evolução do patrimônio segue também bem estável, com altas e baixas, mas em patamares bilionários aqui, próximo a 12 bilhões. Isso fica nítido no VPA, que segue bem estável também. E além disso, temos o LPA, que vem crescendo, seguindo muito os resultados do lucro líquido, igual eu trouxe para vocês. Uma curiosidade aqui, pessoal, é que quem fez investimentos há 2 anos atrás na Semin 3 conseguiu um ótimo retorno. Porém, nesses últimos meses, está tendo que ver uma queda bem considerável na ação, onde o investidor sairia de 130% de lucro para aproximadamente 70%. Logicamente que para o investidor de longo prazo isso é meramente ilustrativo. Para demonstrar que a ação está barata neste exato momento, pessoal, eu trouxe aqui o lucro versus a cotação. Reparem que quando o lucro está acima da cotação, pessoal, sempre vão existir oportunidades. Vejam que em 2020 a cotação estava acima e teve uma queda nos preços. Mas aí, nesse caso, o lucro líquido ficou superior à cotação. E nesse caso, abrem oportunidades. E assim, novamente, temos uma elevação na ação e a cotação fica acima do lucro. E analisando esse histórico, qual que seria o melhor cenário para você aportar na Semin 3, pessoal? Quando o lucro líquido fica superior à cotação, pessoal. Basicamente, este é o cenário para a empresa. Logicamente que analisando apenas superficialmente esse indicador. Não vão comprar uma ação apenas analisando esse índice, ok? Lembrando, é claro, também que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? A única recomendação que eu sempre deixo é a inscrição no canal e também o like, tá, pessoal? As duas coisas me ajudam bastante aí, então deixa o like e também a inscrição, beleza? Em resumo final, pessoal, a CSN Mineração é uma empresa muito grande, vem desenvolvendo bastante alguns setores dentro dela. Conforme eu trouxe para vocês, apesar dessa queda dos preços do minério de ferro, os resultados vieram bem positivos para a Semin 3, demonstrando muita resiliência para a empresa. Mas logicamente, pessoal, é importante a gente se atentar aqui, pois pode gerar sempre volatilidades esse preço do minério. Empresas interligadas a esse segmento, a esse setor, geram muita volatilidade e, repito, saibam aportar no momento certo essas ações, pois se você comprar muito caro, pessoal, muito acima da média dos seus indicadores, provavelmente você vai ter que aceitar um prejuízo grande, uma queda grande, aliás, até porque não será necessário vendê-la, mas você vai sofrer uma dor de cabeça aí, pois vai gerar volatilidades, tá? No geral aqui, pessoal, relembrando vocês, para quem não sabe, a CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 mais competitivas do mercado transoceânico, ok? Reparem que ela tem operações principalmente em Minas Gerais e também tem algumas sedes em São Paulo e um porto em Itaguaí, além também de ter operações na região norte do país, beleza? A CSN Mineração, para quem também não conhece, agregando mais um ponto, dentre os minérios que ela retira está o pellet feed,
o sinter e também o granulado, beleza? Esses são os 3 minérios dentro da CSN Mineração. Se vocês gostam da CSN Mineração, eu vou deixar aqui ao lado uma análise também que eu fiz da Gerdau, pessoal, a Gerdau Metalurgia especificamente. Dê uma olhada depois que tem muito conteúdo bacana lá também sobre a ação e que em brevemente eu vou trazer também uma atualização sobre ela. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!